Dando continuidade aos fatos revelados pela Vaza Toga, eu vou revelar de quem é o celular de onde vazaram essas notícias. E vocês vão entender o porquê e qual a importância dessa pessoa nestas revelações. A repercussão disso vai ser realmente muito importante para a solução de todo esse imbróglio que podem ter repercussões jurídicas, políticas, como impeachment, por exemplo, e provavelmente vai definir de forma cabal o futuro do senhor Alexandre de Moraes. Fiquem até o final do vídeo, eu vou revelar aqui como isso ocorreu, o modo que isso ocorreu e o porquê isso ocorreu. Assistam até o final. Antes de continuar, por favor, se inscrevam no canal, isso é muito importante para nós. Muitas pessoas acabam assistindo o vídeo inteiro, às vezes dá like, às vezes não dá, e sequer se inscreve. Então, isso é muito importante, principalmente para quem está começando na plataforma, e eu conto com vocês, ok? Além disso, façam comentários, dê um like. Vamos lá, então, assistir ao vídeo. O importante é entender aqui o que está por detrás de toda essa história. Quais os interesses, quais as motivações que cada pessoa envolvida ali tem ou teve nesses casos. Obviamente, há diversas pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente. Naturalmente, o juiz Marco Antônio, tem o desembargador que é auxiliar do Alexandre de Moraes no STF, o Ayrton Vieira, tem o Tagliaferro, que é o perito especialista da área de comunicação, e há também os assessores, outros assessores ali em volta, né? Pessoas que de alguma forma ou de outra trabalhavam diretamente com o Alexandre de Moraes e trabalhavam também com esses outros juízes. Essas pessoas que trabalhavam diretamente com o Alexandre de Moraes, como por exemplo o Ayrton Vieira, que é um desembargador que ali na prática ele está funcionando como auxiliar, e pelo que a gente vê no teor das mensagens é quase que um office boy, porque apesar dele ter uma formação, ser um juiz de carreira, ser independente, ter todo o conhecimento jurídico, tem um compromisso ético, moral, inclusive com a lei da organização da magistratura, ou seja, ele tem diversos componentes ali que o obriga, de certa forma, a ter um determinado comportamento. Há o outro juiz que trabalha no TSE, o Marco Antônio, que, na verdade, tem uma formação também como juiz de carreira e foi ali também para servir de auxiliar do Alexandre de Moraes. Então, o que ocorreu nesse período aí de agosto de 2022 até agora? Eu digo até agora porque, apesar das mensagens revelarem até maio de 2023, e isso está mais ou menos ligado ao que eu vou afirmar aqui, vocês vão entender. Obviamente, esse trabalho continuou após essas datas lá no STF, no TSE. Principalmente no STF, que depois o Alexandre de Moraes saiu do TSE. Então, só por eu dar esse panorama aqui, vocês já começam a ter ideia de que personagem nós estamos falando. Algum assistente, algum servidor do TSE, do STF? Não, gente, não foi. Não foi ninguém de dentro desses órgãos, mesmo porque eles não teriam essa coragem, essa ousadia de expor o ministro Alexandre de Moraes da forma que ele está exposto hoje. Ou seja, considerando que hoje há apenas uma pequena ponta da quantidade de mensagens a serem reveladas, ou seja, nós estamos falando da ponta do iceberg, que o restante equivale, sei lá, a mais de 5,5 gigabytes de informações. É muita coisa, então é alguém que teve uma ousadia de revelar essa verdade e chamar um jornalista de peso como o Glenn Greenwald e entregar para ele essas mensagens, ok? Então, eu não tenho como aqui deixar de falar diretamente quem é essa pessoa e o porquê. Então vamos lá. Entre essas pessoas mais importantes, ou seja, o juiz Ayrton Vieira, o juiz Marco Antônio e o Eduardo Tagliaferro, que é o perito, e só lembrando, gente, o Tagliaferro, além de ter formação em informática, tem formação também em direito e em engenharia. Ele tem 2 graduações e uma especialização, além de outros cursos. Então, ele é um cara também muito capacitado, tem um certo peso dentro de toda essa história. E é aí que começa a transparecer a verdade. Percebe-se claramente em todas as mensagens, e eu vou mostrar isso aqui, que o Tagliaferro, ele sempre teve um cuidado muito importante na hora de cumprir as ordens ilegais do senhor Alexandre de Moraes. Ele não era qualquer um ali, como eu disse, ele é um cara que tem pleno conhecimento, inclusive ele é formado em Direito. Então, antes de cumprir as ordens, ele sempre fazia alguma observação, que está muito claro para mim, ou porque ele recebeu uma orientação de um amigo, de um advogado, de alguém da área jurídica, ou porque ele mesmo, por ter a formação, sabia que ele estava fazendo algo ilegal e que precisava se resguardar. E aí você pega todas as mensagens que estão relacionadas e você começa a perceber que ele sempre faz questionamentos. Não de forma aberta, não de forma direta, mas ele faz os questionamentos.
como, por exemplo, aqui nessa mensagem. Ayrton Vieira fala para ele, né, que quer fazer uma ligação do Eduardo Bolsonaro com o gringo e que precisa fazer um relatório. E aí vem um questionamento dele. Será que tem? Ou seja, ele está falando assim, ó, será que tem mesmo alguma coisa para fazer uma ligação com o gringo? Quer destacar exatamente essa fala do Tagliaferro em cada momento em que se deu esse processo de elaboração desses relatórios. Você vai percebendo os questionamentos que ele faz. E aqui, em outro momento, que ainda tratando desse assunto, falando com o juiz Marco Antônio Martins, ele fala o seguinte sobre o pedido de um relatório em relação à revista Oeste. Por volta das 17 horas, o Tagliaferro avisou que a revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas, palavras dele, que não estavam falando nada e que perguntou, então, o que ele deveria colocar no relatório. Vocês perceberam aí que ele não é nada bobo? Ele está falando, gente, eu procurei, não tem nada. Mas o que vocês querem que eu ponha no relatório? Ou seja, vocês querem que eu faça algo ilegal? Então vocês me falem aí o que vocês querem que eu coloque. E aí é que está a questão da inteligência dele, né, da capacidade ou conhecimento que ele tem da lei, do direito, e ressaltou esse ponto aí. E aí depois vem o Ayrton Vieira e fala, use sua criatividade, e o restante aqui vocês conhecem. Então não vou adentrar nos detalhes que vocês já conhecem a continuidade dessa conversa. Só vou mostrar mesmo os pontos onde ele, para mim, está claro que já tinha intenção de, no futuro, se proteger de eventuais fatos relacionados a essas ilegalidades cometidas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes e os outros dois juízes. Então, ele já estava se precavendo, né, seja por conhecimento próprio ou por alguém, né, algum amigo, algum advogado que o orientou. Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade. Isso aqui, gente, é claro de pessoas que conhecem os termos jurídicos, que conhecem a lei. Além de falar que ele estava cumprindo a ordem, ele falou assim, olha, para mim eu não estava cometendo nenhuma ilegalidade. Vocês perceberam a nuance, o detalhe disso aí? Ele quer dizer o seguinte, olha, eu estava cumprindo essas ordens aqui, porque mesmo alguém que está investido de um poder, ele não tem a obrigação de cumprir ordens ilegais, né? Está dentro de um contexto geral de análise da legislação de qualquer país que existe uma democracia, que existe uma legislação séria. Então ele já dá esse norte aí para eventualmente ele alegar isso numa defesa jurídica. Prestem atenção, porque agora eu quero ressaltar dois pontos que foram decisivos para que o Eduardo Tagliaferro entregasse esse material para o jornalista Glenn Greenwald, da Folha de São Paulo. Mas olha, como eu disse aqui, ele aparece aqui nessa foto com Alexandre de Moraes. Você vê como é que ele está todo orgulhoso aqui, ó. Ele é um cara que tem uma boa formação, formado em engenharia, formado em direito, tem especialização em informática. Ele está ali se sentindo o verdadeiro rei, ao lado de um ditador, é bem verdade. Mas ele está se sentindo feliz ali, alguém importante, sabe? Alguém que está exercendo um papel importante dentro do país. E aí que vem o segundo fato, quero correlacionar aqui para vocês entenderem. No dia 9 de maio de 2023, ele chega em casa, vai discutir com a mulher, parece-me que ameaça a mulher, eu não conheço os detalhes desse processo, nem posso aqui ser leviano de falar nada que eu não tenho lido em algum jornal, e me parece que inclusive dá um tiro, não na mulher, mas para cima, alguma coisa assim, e aí ele é preso. Quando ele é preso, o que um cara desse está pensando? Bom, eu sou o amigo, né? Sou o colega do todo-poderoso do Brasil, o Alexandre de Moraes, a pessoa mais importante do Brasil no momento, que deve ter pensado, olha, vou ser liberado. Eles vão me liberar. E aí, no outro dia, no dia seguinte, ele é exonerado. Isso deve ter criado um sentimento de revolta, apesar de toda a ideia que ele criou ser maquiavélica, ser tosca, ser pequena. Ele criou isso na cabeça dele, gente. Então, para ele ia ser protegido pelo Alexandre de Moraes. Não sei exatamente o que ele pensava, mas é por aí. Então, ele se sentiu meio que traído. E aí, consequentemente, vai fazendo todas as demonstrações que ele não só tinha conhecimento de que algo poderia dar errado e que ele iria se autoproteger, fazendo sempre questionamentos, deixando a entender que ele estava só cumprindo ordens, como eu já li aqui. Suspeito que o que motivou, que está motivando o Tagliaferro é isso. E aí ele é a comprovação de que ele já estava se preparando para eventual fato, se caso algo desse errado, ele iria já se precaver com as próprias trocas de mensagens. Veja essa aqui, por exemplo. Olha, tá difícil achar publicação.
que ele não fale do ministro, está falando do Eduardo Bolsonaro. Fiz alterações solicitadas, veja se está melhor, por favor, abraços. Ou seja, ali, gente, ele está cada vez mais se precavendo de qualquer eventual vazamento que acabou acontecendo por ele, né? Ele não queria se incriminar em circunstância nenhuma, estava ali se autoprotegendo, tá? E eu percebi também que na própria reportagem, a Folha de São Paulo, que recebeu dele esse material, deve ter feito um compromisso com ele de não incriminá-lo, ou de não colocar sob suspeita as ações que ele realizou, porque obviamente ele falou, olha, eu fiz porque eu fui obrigado, porque eu estava cumprindo ordens. E aqui é um jornal lá de São Paulo, chamado Brado Jornal, já levantou essa mesma suspeita que eu estou concluindo aqui, por questões óbvias. O Eduardo Tagliaferro é o dono do celular. Essa matéria está falando que os próprios ministros do Supremo suspeitam que o ex-assessor Eduardo Tagliaferro foi quem vazou as mensagens do gabinete de Alexandre de Moraes. Tagliaferro é a peça-chave na troca de mensagens que revelariam o uso do órgão de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral fora do rito para investigações contra aliados de Bolsonaro no STF. Ele foi preso por violência doméstica e disparo de arma de fogo em maio de 2023 em Caeiras, na região metropolitana de São Paulo, quando ele teve o celular apreendido. Alguém pode estar falando assim, mas ele teve o celular apreendido, alguém na delegacia deve ter pegado esse celular. Gente, o celular foi entregue de forma lacrada para ele. Aliás, o celular foi lacrado pela polícia e ficou lacrado. E depois um parente dele, que é essa notícia aqui, esteve na delegacia e pegou o celular lacrado, sabe? E esses lacres, geralmente judiciais, ele é feito com a assinatura da pessoa em cima. Então, é impossível praticamente tirar um lacre sem que demonstre que ele foi violado. Então, voltando aqui, a conclusão lógica, óbvia, é esta. O Eduardo Tagliaferro é o dono do celular de onde vazaram as informações para o jornalista Glenn Greenwald, para ele formular todo esse sistema de informações, para ele publicar todas essas reportagens que estão relacionadas aos fatos que envolveram o ministro Alexandre de Moraes no STF e no TSE, o desembargador Ayrton Vieira e o juiz Marco Antônio e o Eduardo Tagliaferro. As motivações, como eu disse aqui, me parece que foi uma espécie de uma vingança por ele ter sido exonerado do TSE no dia seguinte em que ele foi preso, e ele imaginava, obviamente, que ele seria protegido e não foi, e além disso foi exonerado da função. Então não há dúvida alguma, todos os elementos que a gente vê aqui, que ele realmente é a pessoa dona do celular, de onde vazaram estas informações. Obviamente aqui eu não estou me importando como dono da verdade, estou apenas usando o meu conhecimento jurídico, o silogismo lógico que há entre os fatos, os documentos que eu pude perceber. Não tem outro personagem que estaria diretamente envolvido nessa trama que não fosse ele que pudesse fazer essas revelações. Se vocês concordam comigo, comentem aí, dão ok, é isso mesmo, ou tem outros motivos que eu não elenquei aqui. Se vocês acham que não é isso, eu acho que não é ele, eu acho que é outra pessoa, façam comentários aí e nós vamos ver com o tempo, né, como as coisas vão se revelar. E aí, como eu disse aqui no começo do vídeo, esse personagem ele vai acabar sendo muito importante ao longo do tempo, ao longo desse ano, para diversos acontecimentos possíveis, desde uma CPI da Vaza Toga, e aí ele vai ser ouvido, e é a verdade, mais verdades virão à tona. Impeachment do Alexandre de Moraes, ele pode vir a ser ouvido pelo Congresso, independentemente de CPI. São vários fatores que vão acontecer com essa revelação. Ainda não está revelado, é bem verdade. Por isso que eu estou fazendo essa ressalva aqui. Eu estou fazendo uma afirmação dentro de uma lógica, dentro de um silogismo, dentro de uma avaliação que eu fiz das evidências e dos documentos existentes, né, que somente ele é que pode ter feito a entrega dessas mensagens do seu celular para a Folha de São Paulo, ok? Na medida que forem aparecendo mais fatos relacionados a esse tema, nós vamos apresentá-los aqui para vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!